como funciona o cérebro do narcisista. O interessante é que a psicanálise, né, quando ela retrata sobre o transtorno de personalidade narcísica, ela vai remeter à primeira obra, na verdade, de Freud ao estudá-la. Mas muito anterior a Freud já tinha um estudioso médico chamado Havelock Ellis, né, que ele elabora o conceito de narcisismo como um autoerotismo, né? Ou seja, ele em sua tese ele até elabora o conceito homoafetivo, porque o homem ele olha no outro, ele projeta aquilo que há nele no outro, né? E assim questão a mulher. Na visão de Havelock Ellis, na verdade, há um conceito de falta, né? O que eu amo no outro é aquilo que falta em mim mesmo, como se fosse uma espécie de completude, mas uma completude que nunca se dá por satisfeita, porque a pessoa que tem o transtorno de personalidade narcísica, na verdade, ele é um eterno buscador de si mesmo, onde nunca se encontra. Hoje em dia, né, algumas pessoas têm o narcisismo e são diagnosticadas e reconhecem que têm o transtorno narcísico. Mas muitas pessoas têm uma concepção de falar que o narcisista toma os atos que toma tipicamente, né, por prazer ou por maldade, dizendo assim quando acorda de manhã: hoje eu vou acabar com a vida de alguém, hoje eu vou tirar a vida de alguém, tirar a paz, tirar a calma e tirar o sossego. Isso é o que, né, interpretamos ao nos relacionar com o narcisista. Mas o que a neurociência diz, na verdade, acerca desse transtorno, né? Interessante que, de acordo com alguns estudiosos, né, como Gregor S. Sabin, né, ele fala o seguinte, né, acerca do transtorno de personalidade narcísica, de que o material, né, da mente, na verdade, a matéria cinzenta, ela é uma região do cérebro muito reduzida, né, em comparação a outras pessoas. Então, o sistema límbico e insular, ele é totalmente inferior ao normal. Interessante é que até essa função da ínsula, né, ela, por exemplo, de acordo com a neurociência, ela nos envia, sensações sensoriais à mente, né, e ela desempenha uma função que é totalmente, né, por exemplo, cognitiva, né, e também linguística, né, da qual, por exemplo, a ínsula procura, na verdade, estabelecer a relação do outro para comigo de afeto. Então, quando eu tenho uma relação com o outro, o meu sistema insular, ele se conecta. Então, dá uma sensação de empatia muito forte pelo outro, né? Uma sensação de compaixão muito grande. Então, a ínsula, na verdade, ela faz parte do lobo, né, cerebral, né? E ela faz a integração, por exemplo, entre razão e emoção. Então, ela é ativada durante a dedução. Olha que interessante. Ela é ativada muitas vezes a dedução que refere a recordações, né, de momentos vividos de um indivíduo. E ela procura muitas vezes felicidade, tristeza, prazer e raiva. Isso, por exemplo, quando ela está no seu tamanho normal. Mas uma pessoa que tem o transtorno de personalidade narcísica, a sua glândula, né, insular, que fica no seu lobo, perto da região pré-frontal, ela é totalmente pequena. Então, como ela é pequena, na verdade, ele sente esses sentimentos. Mas uma
relação de proporção muito menor em relação ao outro, mas sim a si. Porque o narcisista, ele tem pena de si mesmo, mas ele não quer admitir. Isso, tá? Isso é provado até cientificamente, até com alguns cientistas, por exemplo, como Gregor Sabin, né? E também um outro estudioso que estuda a região insular, que é o Alfred Resch. Algum nome assim é muito estranho, me perdoem. Então, mas o que eu quero falar sobre isso? Então, eu quero falar também até de outros vídeos que fala acerca como funciona, né, o cérebro do narcisista. Por quê? Porque as pessoas o criticam, na verdade, que ele age de uma maneira totalmente diferente da convencional. Sim, ele age de uma maneira totalmente diferente, mas ele tem um padrão mimético muito forte. Ele mimetiza os sentimentos, embora não os sentindo, mas quando ele sente é apenas em relação a si mesmo. Então, o sistema insular, na verdade, que temos dentro, né, do córtex pré-frontal, perto da região, né, que é a região cognitiva do cérebro, que fica perto da região do hipotálamo, ele muito processa os aspectos, né, de informação de dor, de calor, de temperatura e muitas vezes também de sexo. Então, muitas vezes, essa função é regulada, né, dentro do comportamento das pessoas que têm esse transtorno. É por isso que uma pessoa, quando conhece um narcisista, tem uma relação com o narcisista, e quando ela verifica o outro, os padrões são totalmente iguais. É como se fossem robôs, né? É como pessoas que fossem totalmente programadas para isso. Mas isso é um aspecto, na verdade, muitas vezes gerado pela biologia, gerado também muitas vezes pela genética, e que o padrão também cultural, na verdade, e social do qual a pessoa se vincula pode dar mais força a esse transtorno. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperte o botão das notificações para que, né, recebam mais vídeos como esse. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até a próxima.